Bacana. O João tá dizendo aqui, ó. Você merece, Marcel. Fernando, fala um pouco como começou. Obrigado, João. É isso aí, Caçula. Aproveitando a deixa do João aqui, era nessa pegada que eu ia agora. Fala para nós, Fernando, como é que foi o seu contato com a Ordem Demolê? Se você já tinha, antes de ser um Demolê, conhecimento do que era a Ordem Demolê, do que eram as paramaçônicas, do que era a maçonaria, se você já tinha algum contato ou a Ordem Demolê realmente foi o seu primeiro contato com a maçonaria? Bom, vamos lá. Nunca tinha ouvido falar nem de maçonaria e nem de Ordem de Molay, muito menos de Ordem de Molay, né? Porque a Ordem de Molay, ela veio para a região aqui de Sorocaba, né? Pelo capítulo que eu faço parte até hoje, que é os Jovens Templários de Sorocaba, em 2001. Ele foi fundado, se eu não me engano, 18 de maio de 2001, tá? E eu iniciei nele em setembro de maio de 2001. O meu padrinho, o Roberto, que eu convidei para assistir hoje aqui, acho que qualquer hora ele vai passar por aqui, ele tinha acabado de começar, de ser iniciado, houveram algumas 2 ou 3 reuniões apenas, e eles já precisavam de mais membros, né? E eu fui uma das escolhas do Roberto. Na verdade, acho que ele chamou eu e mais 2, né? Mas os outros 2 acabaram não dando certo. E ele não sabia nem sequer explicar o que era a Ordem de Molay. Ele falou assim: ah, é uma missa que tem lá, e cada um faz uma coisa. Eu, por exemplo, eu levo a bandeira. Eu levo a bandeira lá pro pessoal cantar o hino. Aí eu fiquei, Ele era, caramba, meu Deus. ele era adolescente também? O Roberto, 2 anos mais velho que eu. Eu tinha 13 e ele tinha 15, tá? Então, todo mundo na mesma fase ele de escola, muito amigo. Roberto, meu melhor amigo, a vida inteira, sabe? Ele e o Daniel, para não ser injusto, meus melhores amigos a vida inteira. E o Marcel não? E o Marcelo está se tornando cada vez mais. Ainda mais, você sabe que dezembro pode melhorar mais amigo ainda, né, Marcelo? Todo dezembro pode melhorar mais ainda essa amizade. é... E aí ele falou assim pra mim, ó, só tem uma coisa. Tem que ir de gravata, de camisa branca, com manga comprida, calça preta, sapato preto, meias preta e cinto preto. Caramba, mas tem que fazer isso mesmo. Mas o lugar que. A minha preocupação era se ia estar muito calor no lugar, nem era o que eu ia fazer. Aí a minha mãe perguntou algumas coisas para ele, achou muito interessante, falou: você vai. Então eu fui meio que iniciado pela minha mãe, sabe? Minha mãe falou: você vai. E pela confiança, né? Porque o Roberto era um menino muito bom, de uma família de feirantes, muito bom. Acho que a família que eu conheço que mais trabalhou nesse mundo é a família do Roberto, sabe? A mãe e o pai dele são muito trabalhadores. Então só vem exemplo positivo de quem é muito trabalhador, né, Marcelo? Não tem bagunça. E aí fui iniciado. Se eu não me engano, mais ou menos no finalzinho de setembro de 2001. Eu falo se eu não me engano porque por uma transição que teve de potências lá, é, não é uma transição, uma evolução da potência, acabou se perdendo algumas datas exatas, mas que foi em setembro de 2001 foi. Aí dentro da Ordem de Molay, fiz muitos amigos, muitos mesmo, vi muitos iniciarem, vi muitos saírem, tivemos até óbitos de irmão, tristes demais, mas tem um fato muito curioso, muito curioso. Quando eu assumi, vamos dizer assim, como se fosse uma presidência, em um capítulo a gente chama de mestre conselheiro. E quando eu fui o mestre conselheiro, nos meus 19 anos, a minha esposa se tornou minha esposa nessa época. Então a Jaqueline, ela é a primeira e até onde eu sei, primeira e única primeira dama da história da Ordem de Molay, pelo menos aqui no Brasil. Nenhum outro mestre conselheiro se casou como mestre conselheiro. Eu casei bem novo, casei aos 19, né? Então isso eu acho que é um ponto muito marcante, digamos, na minha carreira na Ordem de Molay. E eu tive a oportunidade de aprender muita coisa. Para quem está assistindo um capítulo, ele é como se fosse uma empresa. Tem um sentinela, que é como se fosse um porteiro. Tem um secretário, que faz a parte administrativa. Tem um tesoureiro, que faz a parte financeira. Tem um mestre de cerimônias, que cuida e orienta para que tudo flua muito bem. Tem os conselheiros, que é como se fossem a gestão, a diretoria. E tem o mestre conselheiro, que é o presidente. Então, um jovem entra, quanto mais novo ele entrar, melhor para ele, para aprendizado, ele vai passando por todas essas oportunidades. E eu acho que o transformador na minha vida foi ser secretário, que no Demolei se chama escrivão.
eu fui escrivão por 2 gestões e meia. Então, eu mexi com muita ata, com muita documentação, cadastro, envio de correspondência. Eu lembro como se fosse hoje. Teve um evento muito importante no capítulo e não foi nenhum convidado. Nenhum convidado. Aí um tio, que a gente chama os maçons de tio no Demolei, né? Ele me falou, mas você convidou as pessoas? Eu falei, não, sabia que tinha que convidar. Minha primeira reunião importante como secretário não apareceu ninguém porque eu não convidei ninguém. Então, depois daquilo, eu aprendi a lição, passei para frente e comecei a convidar as lojas com bastante antecipação, né? O, E o, o, depois que. o Caçula, cortando aí seu raciocínio, me perdoe, mas é que eu não posso deixar de comentar sobre uma fala sua. Bem, então você diz que você não conhecia nada de maçonaria, Pode falar. muito menos da Ordem de Molay, então creio que também seus pais também não, né? Ou principalmente a sua mãe. Mas o bacana é que foi ela que deu o empurrão para você depois de questionar algumas coisas para o seu padrinho. Foi ela que fez um breve entendimento daquilo tudo que ele falou e te colocou no trilho, né? Te colocou no rumo à Ordem de Molay. Sim. Então, até para os pais que estão aqui assistindo a live, que vão assistir depois a live, os cortes, né? Entenderem que, pô, acho que ninguém gosta mais da gente do que os nossos pais. Então, quando sua mãe fez esse breve entendimento, ela viu que era algo que tinha muito a agregar para você e falou, vai. E aí você não tinha mais como voltar atrás com o pedido de mamãe. Então, isso é bacana deixar frisado aqui. Me desculpa cortar você, mas a passagem que você disse aí da sua mãe é fundamental nesse quesito de saber o quão bom a ordem de Molay, né, uma paramaçônica, pode ser para um jovem. Sim, verdade, Marcel. E aproveitando o gancho disso que você falou, a sua imagem congelou para mim aqui, tá? É, eu recentemente fui fazer uma entrevista com uma família de um menino que ia entrar para a Ordem de Molay e o pai me perguntou desse jeito: mas a gente não é maçom e não somos família rica, tem problema? Eu falei: olha, minha mãe é professora da rede pública, meu pai é metalúrgico, aposentado já, mas a vida inteira é metalúrgico. Então, para você ver que não faz sentido nenhum, pode ficar tranquilo. Que a gente está interessado é no caráter da criança e no que a gente pode ajudar a melhorar do que, na verdade, da onde ela está vindo em condições financeiras. Né? Isso é muito importante, ficou muito marcado para mim.